Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom te encontrar neste novo dia, neste sábado. Hoje nós rezamos na memória festiva de Santa Teresinha do Menino Jesus, ou Teresinha de Lisieux. Esta que desde a sua infância viveu intensamente voltada para o seu amado, Jesus Cristo. E dizia ela, nas proximidades da sua morte, dizia: quero passar o meu céu, fazendo o bem sobre a terra. Creiamos, Teresinha intercede por nós, derrama sobre nós as suas belas rosas, e certamente nos fará também, como ela, participar da festa junto ao grande Mestre Jesus Cristo. Ela dizia, no fim da sua caminhada terrena, que não morreria, mas entraria na vida. Esta também é a minha fé. E é isto que eu prego cada dia, a certeza de que a morte não nos aniquila, mas ela nos faz um favor de participar da grande festa junto do nosso amado Jesus Cristo. Teresa do Menino Jesus e da Sagrada Face nasceu em Alençon, na França, em 1873 e morreu em 1894. Deu à sua breve existência o cunho inagualável do sorriso, expressão daquela alegria ultraterrena, que, segundo as suas palavras, não está nos objetos que nos circundam, mas reside no íntimo mais profundo da alma. Inclinada por temperamento à calma e à tristeza, Teresa, com lindos cabelos loiros, olhos azuis, traços delicados, alta, extraordinariamente bela. Quando escrevia no seu diário: sim, tudo me sorrirá aqui na terra. Era uma época em que estava experimentando injustiças e incompreensões. Já atingida pela tuberculose pulmonar, debilitada nas forças, não rejeitava trabalho algum e continuava a jogar a Jesus flores de pequenos sacrifícios. Qualquer que tenha lido as páginas estupendas dos seus cadernos, onde ia traçando por obediência as suas experiências interiores, publicada depois sob o título de História de uma Alma. Bem sabe que esses sacrifícios não eram pequenos. Teresa deu à sua vida de ascese o título de infância espiritual, não por natural tendência de pôr tudo no diminutivo, mas por escolha muito precisa, conforme o convite do Evangelho, de ser pequeno como criança. Ela escreve: eu havia me oferecido a Jesus menino como brinquedo. E lhe havia dito que não se servisse de mim como uma coisa de luxo, que as crianças se contentam com guardar, mas como uma pequena bola sem valor, que ele pudesse jogar no chão, empurrar com os pés, deixar em um canto ou também apertar contra o peito, quando isso lhe agradasse. Numa palavra, queria divertir o menino Jesus e abandonar-me aos seus caprichos infantis. A vida da infância espiritual é também a expressão da sua profunda humildade. Os 9 anos que passou no Carmelo de Lisieux, aí entrou aos 15 anos após ter ido a Roma pedir autorização ao Papa, viveu-os tão intensamente
a ponto de oferecer ao mundo católico a surpreendente imagem de santa. Aparentemente estranha ao mundo em que viveu, sem relações espirituais com o mundo moderno. No entanto, estava tão imersa na realidade da vida eclesial, a ponto de ser declarada, em 1927, 2 anos após sua elevação às honras dos altares, padroeira principal das missões, e ser invocada desde 1944 como padroeira secundária da França, ao lado da guerreira Joana d'Arc, a quem Teresinha tão bem admirou e buscou-se também devota de Joana d'Arc. Santa Teresinha, rogai por nós. O evangelho que nos é dado hoje a meditar, nesse dia tão belo da grande mestra Santa Teresinha de Lisieux, é Lucas 10, 17 ao 24. Naquele tempo, os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: Eu vi Satanás cair do céu como relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. Antes ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes. Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo, e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo, e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos e caríssimas, neste primeiro dia do mês de outubro, o mês das missões, em que somos chamados e motivados a sermos testemunhas da boa nova do Senhor, a anunciar o Evangelho, como fizeram tantos e tantas profetas, homens e mulheres de fé, como fez a nossa mestra Teresinha de Lisieux, que de dentro do Carmelo viveu intensamente o anúncio do Evangelho, por meio da sua entrega total a Deus. Por isso ela se tornará esta grande padroeira das missões. O Evangelho de hoje nos apaixona. Os discípulos de Jesus que estão felizes ao retornarem da missão e dizer: Senhor, os demônios, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. E Jesus então diz aos seus discípulos: Não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem, mas antes ficai atentos, alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Foi isto que alegrou tantos santos a entregar a vida a Deus. Foi isto que fez com que tantos homens e mulheres vivessem sem reserva, doando-se inteiramente a Deus. É o que fez a nossa mestra Teresinha de Lisieux. Por isso Jesus em seguida dirige os seus olhos para o céu e faz uma bela oração de louvor. Eu te louvo, Pai, porque, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios inteligentes e revelastes aos pequeninos. Jesus está louvando a Deus, porque percebe que os seus discípulos descobrem a essência, ou melhor, acessam a essência do mistério de Deus.
E Jesus confirma isto em seguida, quando diz: ninguém conhece o Pai, conhece quem é o Pai, conhece quem é o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus mostra essa sincronia entre o Pai e Ele e aqueles a quem Ele revela o Pai. E existe assim essa sincronia harmoniosa que faz com que todos que nele creiam viva intensamente esta certeza de que quem vive a santidade não tem medo de enfrentar a dificuldade do mundo, porque a nossa segurança está em Deus. Felizes os olhos que veem o que vós vedes, a graça de Deus. Rezemos a Santa Teresinha, que ela nos ajude como ela a ter coragem e a testemunhar com a vida o Evangelho da salvação. Que o Senhor te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão.